dia! Bem-vindos a mais um programa Mãozinhas que Fazem. Você sabia o quanto é importante a fase da infância para a formação de hábitos e práticas comportamentais alimentares? A alimentação, ao mesmo tempo em que é importante para o crescimento e desenvolvimento, pode também representar um dos principais fatores de prevenção de algumas doenças na fase adulta. Então, como nós podemos, como família educadores, participar e auxiliar nesse processo? Para falar sobre o tema de hoje, nutrição, a família e a escola por uma alimentação mais saudável, vamos receber Ana Carolina, nutricionista, gastrônoma e mestranda do Programa de Ciências dos Alimentos, Nutrição e Saúde na Universidade Federal de São Paulo. Seja bem-vinda, Ana. Tudo bom, Lilian? Prazer, bom dia. Prazer. Fala um pouquinho para a gente, por favor, sobre sua formação, onde você trabalha atualmente. Eu sou nutricionista de formação, sou gastrônoma, acabei de me formar em gastronomia. Eu sempre trabalhei em consultoria em restaurantes, consultoria e auditoria em restaurantes. E hoje eu saí um pouco dessa área e estou trabalhando em uma empresa de delivery de frutas. Mudei um pouco de campo. E eu estou trabalhando com meu namorado nessa empresa. A proposta é justamente essa, fornecer uma alimentação mais saudável para pessoas em escritórios, em empresas, enfim. Como que funciona? A pessoa entra em contato com a empresa, ou através da empresa, ou a pessoa mesma entra em contato para um plano pessoa física. Então, nós temos alguns planos disponíveis. Essa pessoa escolhe qual é o plano que é mais adequado para ela e aí a gente realiza o delivery de frutas. Pode ser somente a fruta ou então um combinado. A pessoa recebe um acompanhamento, uma fruta, um iogurte, enfim. A gente monta um cardápio diferenciado e cada dia a pessoa recebe um combinado diferente. É uma novidade no mercado? É uma novidade e o pessoal está gostando bastante nesse mundo corporativo. Ana, quais são os riscos associados à má alimentação? Bom, o período da infância ele é um período muito importante para o crescimento e para o desenvolvimento dessa criança. Há alguns anos, a gente vem vivendo um período de transição, onde as crianças e os adolescentes eles deixaram de ter baixo peso e passaram a ter o excesso de peso. Esse excesso de peso ele provoca diversos problemas a curto e a longo prazo. Então, o que acontece? Geralmente, esse excesso de peso ele vem associado com uma mudança no perfil lipídico dessa criança, desse adolescente. O perfil lipídico nada mais é do que a gordura que a gente tem no sangue. No caso de sobrepeso, geralmente, essa alteração acontece da seguinte forma. O HDL, que é o colesterol bom, ele vai estar diminuído. E o LDL, que é o colesterol ruim, ele vai estar em maior quantidade. O que isso promove no nosso organismo? Promove um acúmulo desse tipo de gordura no sangue e isso vai gerar um processo inflamatório, que a gente chama de processo aterosclerótico. Esse processo ele é um preditor de doenças cardiovasculares. E já existem várias evidências de que, durante a fase adulta e a fase idosa, essas doenças elas já estavam sendo desenvolvidas do início da infância. Então, é bem complicado. Além disso, o excesso de peso ele também está associado ao desenvolvimento de diabetes, que também é um preditor de doenças cardiovasculares. E a escola, como é que fica nessa supervisão? Então, a escola ela tem um papel extremamente importante, porque no momento que a criança está inserida dentro de um grupo, esse grupo ele favorece a adaptação e a mudança dos hábitos alimentares. A criança ela vai estar muito mais suscetível à aceitação de um alimento diferente quando ela está na presença de um grupo onde ela já convive. E a escola tem um papel essencial nesse momento. Por isso que é tão importante o desenvolvimento de programas de educação nutricional dentro do ambiente escolar, para que as crianças já estejam dentro de um contexto onde elas já têm uma familiaridade e aí recebam essas informações a respeito de nutrição, a respeito de escolhas adequadas. E quanto à obesidade, como é que a família deve agir? Como é que a escola deve agir? Como é que fica a questão de bullying? Fala um pouquinho para a gente.
O excesso de peso e obesidade nessa fase da infância é uma questão muito complicada por conta da socialização mesmo da criança. E a família, ela tem um papel extremamente importante nesse momento. Em relação ao tratamento desse excesso de peso e dessa obesidade, a gente precisa ter sempre em mente o quê? As crianças, elas não podem passar por uma dieta restritiva, justamente porque esse é um período onde elas estão se desenvolvendo e se preparando para um crescimento. Então, a gente não pode restringir calorias dessa criança. Então, o que a família precisa ter em mente? De que precisa ser feita uma reeducação alimentar, onde os hábitos dessa criança precisam ser mudados, precisam ser alterados. Então, a família precisa mudar os hábitos da alimentação de todos os integrantes dessa família para influenciar essa criança positivamente. Então, evitar o consumo de doces, alimentos ricos em açúcar, alimentos ricos em gordura e oferecer sempre para essa criança os alimentos saudáveis como parte de uma rotina de reeducação alimentar. E não com essa imposição de que é uma dieta, de que é uma restrição alimentar. Porque a criança, se ela percebe que essa alimentação diferente está sendo imposta para ela, ela vai ter uma dificuldade imensa de aceitar. Então, é muito mais simples a criança aceitar essa reeducação alimentar quando isso já está fazendo parte de um contexto familiar. A restrição do açúcar, ela deve ser levada em conta até quantos anos? Os 3 primeiros anos da criança. E quando a criança ela passa a provar o doce em festinhas de aniversário, não volta. Tudo que foi restrito, na verdade, ela acaba descobrindo e o que foi evitado, como é que fica? E como é que você tira o doce da criança depois? A gente sempre precisa pensar no seguinte ponto. Evitar a exposição precoce da criança ao açúcar. Esse é um ponto-chave. Obviamente que é impossível você manter uma criança longe de doces, dessas guloseimas todas, até porque ela vive num ambiente onde ela tem acesso à cantina escolar, ela mesma pode pegar e comprar o doce que ela tiver vontade de comer. Então, como que deve funcionar essa questão? Você precisa orientar a criança, porque a criança ela não tem a consciência de que aquele alimento pode fazer mal para ela imediatamente e futuramente. Então, tudo precisa ser girado em volta de orientação. Orientar aquela criança de que comer todos os dias aquele tipo de alimento não vai fazer bem. Combinar com a criança qual vai ser o momento que ela vai ter acesso àqueles alimentos. Então, óbvio que numa festinha, num momento de descontração, a criança ela vai poder ter acesso a um docinho, a um pedaço de bolo, enfim. E nos outros momentos, ela não vai ter acesso àquele alimento. Então, de uma certa forma, controlar a exposição da criança a esse tipo de alimento é o ideal. Óbvio que a gente não vai conseguir evitar 100% esse consumo, e nem deve, porque a alimentação saudável ela faz parte de um contexto onde você pode experimentar e consumir diversos tipos de alimentos. E como que se lida com tudo que é oferecido na cantina escolar? Deveria ter um dia para cada guloseima? Como é que a escola deve agir? Como é que a família deve agir? Até quanto a família pode interferir nisso daí? Então, hoje em dia, os donos de cantina, as cantinas escolares, já estão numa corrente de certa forma, reduzir um pouco a venda desse tipo de produto. Fritura também. Frituras. Então, hoje em dia, as cantinas já reduziram a exposição das frituras, dos doces. Muitas cantinas já só oferecem em um dia esse tipo de alimento. Outro controle interessante é que algumas escolas oferecem um cartão, onde os pais podem controlar qual é o tipo de alimento que a criança vai adquirir com aquele cartão. Na prática, isso é muito complicado, mas eu ainda acho que o ideal é combinar com a criança qual vai ser o dia que ela vai poder ter esse acesso à cantina. Então, é uma vez na semana, é o dia do pode. Então, a criança vai poder ir comprar o alimento lá na cantina que ela tem o interesse. Nos outros dias, é ideal que a família envie um lanche para a criança já consumir uma coisa mais saudável nos outros dias. Ainda falando sobre escola e o lanchinho, como que os pais podem montar uma lancheirinha saudável? A montagem da lancheirinha ela é bem simples. Ela não requer grande quantidade de alimento e nem alimentos muito complexos.
As frutas, elas são sempre uma ótima opção. Então, os pais precisam se atentar apenas na escolha das frutas. As frutas, elas precisam ser frutas mais resistentes, ou então as frutas que permitam o porcionamento, o corte, sem perda na qualidade. Então, por exemplo, a maçã e a banana vão sempre inteiras para não ter escurecimento, manter a característica da fruta mesmo. Já outras frutas, por exemplo, uva, melancia, manga, são frutas que você pode porcionar e colocar numa travessa que feche bem, permaneça bem fechada para não entrar ar, porque o ar acaba estragando aquele alimento. Manter sempre bem fechadinho e evitar sempre o envio na lancheira desses sucos industrializados, desses achocolatados, que são riquíssimos em açúcar e outras coisas que fazem muito mal para a criança. Preferir sempre os sucos naturais, água de coco natural, enfim. E aí, sempre combinar a fruta com o acompanhamento. Então, escolher um pão integral, fazer esses bolinhos caseiros. Hoje em dia, tem até essas forminhas que os pais podem porcionar em menor quantidade para ficar fácil da criança consumir durante o lanche. Enfim, ser criativo de uma maneira bem simples. O suco natural, como que é possível conservá-lo? O ideal é que a gente escolha frutas que já permitam que esse suco fique mais íntegro no momento que a criança vai consumir. Então, por exemplo, um suco de manga, um suco de goiaba, de melancia, são sucos que eles vão permanecer íntegros até o momento da criança consumir. Agora, por exemplo, um suco de maçã, escurece, já não tem como. E realmente é muito simples o pai ou a mãe, o responsável por montar a lancheira, fazer esse suco um pouco antes da criança sair para a escola e usar essas garrafinhas térmicas mesmo para manter a temperatura e evitar que esse suco estrague. No próximo bloco, voltamos com Ana Carolina falando sobre alimentação mais saudável. Voltamos já. Nosso bate-papo hoje é com Ana Carolina, nutricionista, e estamos conversando sobre lancheirinhas saudáveis, hábitos alimentares. E falando sobre hábitos alimentares, o que é muito comum também são grupinhos que se reúnem, né, o famoso chamado de playdate. São amiguinhos que vão à casa um dos outros e num desses momentos, desse tempinho, eles param para fazer uma refeição, né? Ana, que dica você pode dar para essas mães, para as assistentes delas, como montar um lanchinho divertido, com qualidade, rico também para as crianças? A gente tem diversas opções, né, para montagem de lanchinhos criativos e bem práticas, são opções bem práticas. A criatividade, ela precisa sempre estar presente nesse momento. E o interessante é que as crianças possam também participar desse processo. Então, por exemplo, usar diversas frutas para montagem de copinhos com frutas, utilizar essa ideia dos bolinhos, que é bem criativo, bolinhos integrais, onde cada criança vai decorar o seu bolinho com itens saudáveis. Então, os pais já preparam aquela mesa com vários itens que as crianças podem usar para decoração, já fazem os bolinhos antes das crianças chegarem, e aí no momento que elas forem ter ali a refeição, eles colocam e cada uma decora o seu. São ideias bem interessantes que a criança participe também desse processo. Para as festinhas infantis, então, também é uma boa dica, também, uma sugestão. Bem bacana. As lembrancinhas, por exemplo, podem girar em torno desse tema. A montagem da mesa de doces pode ter também a introdução de algumas frutas moldadas, algumas frutas dispostas de maneira criativa. E também, por exemplo, nessa época de inverno, o fondue, fazer um fondue mais saudável utilizando um chocolate com iogurte. São várias ideias que você pode introduzir em festas e encontros infantis de uma maneira saudável e criativa. Que bacana, ótimo. Vamos colocar em prática, então, alguma atividade aqui, é uma oficina, como é que você chama? E falando sobre oficinas, é bacana também para a festa de aniversário, ter essas ideias, né? Fazer um trabalho assim, com frutinhas, ou também o momento que param para um piquenique, ter essa qualidade aqui de opções, né? Para oferecer para as crianças também. Criança é engraçado porque uma vai na onda do outro.
se vê o amiguinho comendo alguma coisa diferente, ela também, por algum motivo, ela quer fazer a mesma coisa. Ela aprova. E é uma oficina que você vai fazer aqui com a gente hoje? Isso, são alguns exemplos que a gente trouxe para poder mostrar o quanto é prático você trabalhar alguns itens simples dentro de uma cozinha, dentro de uma casa, que você pode deixar de uma forma criativa as frutas para as crianças consumirem. Além disso, a criança ela vai ter a imaginação estimulada, vai ter todo um processo de aceitação diferenciado em cima de produtos moldados, por exemplo. Então, são alguns exemplos para mostrar o quanto é prático você oferecer esse tipo de alimento para as crianças. Muito bem. Ana, o que você trouxe para fazer essa demonstração? A gente tem aqui alguns itens bem simples e bem comuns de serem encontrados. Então, por exemplo, nós trouxemos essas forminhas, que são forminhas para bolo, para moldar cupcakes, essas coisas. São forminhas de papel, bem baratas e bem simples de adquirir. A gente trouxe 2 tamanhos. Nós trouxemos também uma casquinha de sorvete, que as crianças adoram esse item aqui. Fica bem bacana a montagem com as frutas. E alguns cortadores, para a gente modelar as frutas e ter um efeito diferente na hora da montagem dos itens. Então, ó, um cortador de florzinha, um cortador de folha. Pode utilizar cortador de formatos diversos. Os palitos, que também a gente pode trabalhar diversas ideias em cima desses palitos. E alguns exemplos de frutas picadas, melancia, o kiwi, morango, enfim. Nessa brincadeira com as frutas, vocês podem utilizar qualquer tipo de fruta, independente dessa fruta ter tamanhos diferentes, enfim. Tudo é permitido. O que vale é a criatividade nesse momento. Para dar início, a gente vai usar o álcool gel para higienizar as mãos. É sempre muito importante a higienização das frutas no momento desse preparo. Como que podemos fazê-la? A higienização, ela sempre segue a seguinte regra. Ou utilização desses produtos próprios, né, que vendem em mercados, enfim, quitandas, ou então uma regra bem simples, que é a regra da água sanitária. Nos mercados existem águas sanitárias que são próprias para uso em alimentos. Elas podem ser utilizadas para outros fins, mas também podem ser utilizadas em alimentos. E aí você utiliza a solução de 1 litro de água para 1 colher de água sanitária. Essa é a medida básica e aí você pode usar para qualquer fruta. As frutas que têm a casca mais grossa, elas requerem também um cuidado na hora de higienizar. Então, higienizar com uma bucha própria, que você só utilize para isso, em água corrente. As outras frutas mais simples, só higienizar em água corrente e depois colocar nessa solução durante 15, 20 minutos. Sempre seguindo a recomendação do fabricante, do produto, ou então que vem no rótulo da própria água sanitária. Depois que essas frutas estiverem higienizadas, a ideia é que a gente porcione alguns tipos em cubos, corte em rodelas outros tipos. E aí, então, por exemplo, usando os cortadores, um cortador simples em formato de flor. O que a gente pode fazer? A gente pode utilizar esse cortador como forma de moldar essa fruta. Que bonitinho que fica! E aí essa fruta fica num formato bem interessante e você pode, por exemplo, montar um espetinho de frutas moldadas. Aí você pode utilizar diversos tipos de frutas, moldes diferentes. Então, por exemplo, aqui o melão que é verdinho, vamos tentar utilizar o melão. E fica com um colorido bacana. Esse colorido, ele estimula a criatividade da criança e desperta a curiosidade, porque a criança ela gosta de diferentes cores, ela gosta desse estímulo das cores, né? Então, por exemplo, foi a melancia, o melão. Com a folhinha que é o melão, aí você pode montar uma florzinha, colocar outra, intercalar com uma rodela de kiwi. E assim vai. Essa brincadeira ela não tem limite. Você pode ir colocando quantas frutas você quiser. E aí, para a brincadeira ficar mais interessante, utilizar, por exemplo, granola,
para fazer uma chuvinha de granola no momento que as crianças estão ali brincando, interagindo. Utilizar mel, por exemplo, que as crianças sempre gostam, do sabor doce, né, associado nas frutas. Enfim, aí a ideia é essa, brincar com a montagem durante o palitinho. Na leite condensado não pode? Evitar sempre, né? O leite condensado tem muito açúcar, mas de repente um iogurte, por que não usar um iogurte, coalhada, enfim. Ficou aqui no coisinho. Agora, no cone também fica bem bonitinho as frutas, aí você pode utilizar as frutas em formato de cubo ou triângulos pequenos. Então, é simplesmente colocar as frutas dentro desse cone. Ficou muito grande esse, deixa eu ver se tem um menorzinho. Colocar as frutas dentro desse cone, sempre utilizar frutas que dão contraste de cor. Colocar um moranguinho. Enfim, e oferecendo para a criança, ó, como se fosse um sorvetinho de frutas. Você substitui o sorvete utilizando frutas e usando o item da casquinha que vai remeter a criança àquele momento do sorvete, da diversão, enfim. É legal também colocar iogurte por cima, mel para simular uma calda. A granola também é uma ideia bem interessante. Enfim, a casquinha também não tem uma regra. É simplesmente cortar as frutas em cubo e servir dessa maneira. Essa é uma ideia bem interessante também para festa infantil. Porque as crianças adoram, né, esses itens que elas podem pegar e sair brincando ao mesmo tempo. Então, é uma ideia bem interessante. E para as famílias que não têm esse hábito, como levar esse hábito para essas famílias? A família, ela é um ambiente, o ambiente familiar em si é um ambiente que vai proporcionar esse consumo de alimentos saudáveis ou não saudáveis. Então, a própria base familiar interfere nessa questão de consumo. Realmente, se é uma família que não tem o hábito de consumir esses alimentos, a família precisa começar a introduzir novos alimentos, então tentar preparações diferentes. Por exemplo, determinada família não gosta de um alimento preparado de certa forma. Tentar mudar a forma de preparo desses alimentos para tentar consumi-los de uma maneira saudável. Então, por exemplo, variar no preparo de legumes. Tem muitas famílias que não gostam de determinados legumes porque não tentaram preparar de uma maneira diferente. Buscar novas formas, né, desse preparo, buscar novas formas de apresentação, formas criativas de apresentação, porque não são só as crianças que gostam disso, né? Os adultos também gostam dessa forma criativa de apresentação. Então, por que não surpreender, no lugar de uma sobremesa, servir, por exemplo, uma salada de frutas na casca de uma melancia? Oh, que ideia bacana. Uma ideia diferente. Os adultos gostam disso também. Não é surpreendente você servir uma coisa num lugar que as pessoas não estão esperando. Porque todas as pessoas servem a salada de fruta como? Numa travessa de vidro, em tacinhas individuais. Quando você traz a ideia da fruta no natural para aquele contexto, você surpreende. E você estimula o consumo de forma indireta, né? Me fala um pouquinho, vamos voltar sobre a obesidade infantil. O que você pode dar como conselho para pais, para educadores, de como lidar com a criança que sofre essa questão, né? Porque não é da noite para o dia que a gente consegue mudar um hábito alimentar, né? Seja de uma criança, seja de um adulto. É um reaprendizado. Então, com uma criança que sofre com obesidade, o que você pode dar para as pessoas que a cercam como dica? O tratamento da obesidade, ele tem base não só na alimentação saudável, mas ele também é baseado num tratamento psicológico, num tratamento de atividade física no geral. Então, toda a sociedade que cerca a criança precisa estar enquadrada dentro desse tratamento. Os pais, eles são os responsáveis diretos pela alimentação da criança. Então, como você disse, a obesidade ela não acontece do dia para a noite. Isso já é um reflexo desde os primeiros alimentos sólidos que foram introduzidos para essa criança. Então, o ideal é que a família previna o aparecimento da obesidade, desde os seus primeiros sinais. Então, no momento que a criança vai receber os primeiros alimentos, depois que ela está passando por essa transição de aleitamento materno para início da alimentação sólida, os pais precisam ter o máximo de cuidado na seleção desses alimentos,
sempre preferindo alimentos naturais, e os próprios pais precisam dar o exemplo para essa criança. Então, se você vai levar o seu filho para jantar e você come um lanche, o seu filho está se espelhando em você. Então, os pais são esse exemplo, da mesma forma que os educadores na escola também têm papel fundamental nesse processo de educação alimentar. E quem quiser saber mais sobre uma dieta, sobre a boa alimentação, deixe seu contato, por favor. Meu e-mail é anacarolina@frutaicia.com.br. Nosso telefone é 11 4116 2429. Se tiver alguma dúvida, tiver interessado em alguma dica, eu também dou palestras em empresas, em escolas. Gosto bastante de trabalhar essa questão de oficinas com alimentos saudáveis, que é bem bacana. Enfim, podem entrar em contato. Ana, obrigada pela sua participação. Obrigada, eu que agradeço estar aqui. E na semana que vem, às 11h30 da manhã, Mãozinhas que Fazem. Aproveitando, escreva para a gente, contato@mãozinhasquefazem.com.br. Envie sua dúvida, sugestão de temas. Tchau, tchau.